Olá, amados irmãos, graça e paz. Estamos de volta mais uma vez com o nosso estudo da palavra do Senhor. E na última vez que nós falamos, nós estávamos falando que a lei não deixou de existir. O que aconteceu foi que terminou um período de uma lei do Antigo Testamento e começou uma nova lei, que é a lei de Cristo. Está lembrado disso, né? Então vamos ler um texto de Colossenses, capítulo 3, verso 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Pois bem, Deus, Ele nos manda fazer somente aquilo que nós somos capazes de fazer. Alguns estão dizendo, algumas pessoas, que não temos mais a inclinação da carne. Isso não é verdade. Nunca foi verdade, né? Nós temos a capacidade de vencê-la, porém ela está em nós. Ela continua conosco depois mesmo da conversão, né? Haverá um dia quando teremos um corpo glorificado, onde esse problema não haverá, onde será extinto, né? Paulo diz que estamos esperando a redenção do nosso corpo. Neste dia, o mal da nossa vida será totalmente exterminado. Mas, por enquanto, isso ainda não aconteceu. Qual então a vantagem de ter nascido de novo? A vantagem é que o nascido, ele está em vantagem no sentido de que só da carne, o que nasceu só da carne, ele não consegue vencer o pecado. O que nasceu do novo nascimento, agora que tem uma experiência com Cristo, do novo nascimento, ele tem agora a capacidade, a ajuda dada pelo Espírito Santo. O que nasceu agora, ele tem dois nascimentos, e ainda trazendo com ele o velho. Não foi eliminado o velho homem, ainda continua, apesar da nova natureza em Cristo. Ele tem uma luta diferente do não convertido, do que o bem não quer se manifestar. O mal está presente totalmente, e o não convertido incapacitado de vencer. Mas o novo convertido em Cristo, o nascido de novo, ou mesmo aquele que já tem anos que se converteram, ele tem uma nova natureza. Quando a Bíblia diz que nós estamos com uma nova natureza, aquele que está em Cristo, né, melhor dizendo, é uma nova criatura. O sentido de nova ali não é que renovou o homem velho. Ele lá continua ali, a natureza. Nós recebemos a nossa nova natureza no nosso espírito. O espírito que estava separado de Deus, agora voltou à comunhão. Esse é o sentido, né? Então, ele tem uma luta diferente agora, né? Dentro do que nasceu de novo,
tem algo mais forte do que simplesmente educação ou vida moral. É muito mais do que isso. É algo que se alinha com a vontade de Deus. Você quer ser santo e tem o desejo do que é puro. Quando você se converte ao Senhor, tem o desejo do que é certo e tem luta, mas recebeu uma intervenção de Deus que te mudou a natureza. E é isso que nós encontramos na carta do apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 1 e verso 4. Ele diz assim: pelas quais nos tem pelas quais nos tem sido doado suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso aqui ele está falando com aquele que já tem a experiência do novo nascimento. Então veja bem, como nós podemos ver, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Isso significa o quê? É bom parar para pensar. Significa que apesar de ter uma velha natureza a ser vencida, agora eu tenho uma nova natureza capaz de sobrepor a velha, que ainda está presente, mesmo depois de convertido. Como já mencionei no outro estudo, no outro vídeo que eu fiz, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 14, né? Onde somos chamados de filhos da desobediência, quando estávamos no pecado, mas agora filhos da obediência. Agora somos filhos da obediência, agora somos. Antes éramos filhos da desobediência, porque não conseguíamos sozinho guardar a lei de Cristo. O que mudou então? O que mudou foi a capacidade de obedecer. Entendeu? Nós ganhamos a capacidade de obedecer. A confusão é não compreender essa transição da velha para a nova. Na velha aliança, Deus deu um mandamento, né? Tinha mandamento lá. O mandamento tinha de ser obedecido. O não cumprimento gerava maldição. E isso era as consequências. Agora que estamos em Cristo, como eu já disse, o fim da lei é Cristo, conforme está em Romanos 10:4. Mas não significa que não há lei. Quem pensa assim está errado. O que estão dizendo hoje? Que não tem mais lei e nem maldição. Presta atenção. Volto a afirmar o que diz a Bíblia, Hebreus capítulo 7, verso 12. Diz que acabou a lei do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. Mas há uma nova lei. João diz que há um mandamento. Porque ali em Hebreus diz que quando se muda o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Então houve uma mudança de lei. Não deixou de haver lei. O que aconteceu é que chega uma nova lei. E João fala de mandamento, presta atenção. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como diz então alguém que não tem mandamento, que acabou a lei?
não está completamente enganado. Agora há a lei de Cristo, tá? E ela tem que ser obedecida. Eu pergunto, o que é isso aqui? Não é um mandamento? Vamos ver Atos 1 e verso 2. Presta atenção o que diz em Atos 1 e verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Aqui em Atos está dizendo que Jesus, antes de voltar para o céu, deu mandamentos aos apóstolos. Como diz que não tem mandamento? Esses mandamentos deviam ser transmitidos pelos apóstolos. E como eles o fizeram. E qual era? A pergunta é, qual era? O evangelho que nós pregamos. Esse era os mandamentos, né? O que nós pregamos, o evangelho, conforme está em Mateus 28, verso 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pois bem, o mandamento era ensinar a guardar tudo quanto Jesus ordenou. Como negar, então, que não tem mandamento? É claro que tem mandamento na nova aliança, né? Quem pensa que não tem, está enganado. O propósito é que esses mandamentos sejam obedecidos. Não tem como não ser, tá? E a não obediência gera maldição. Então, tem que ser obedecida. A diferença é que agora nós temos a ajuda do Espírito Santo em nós para obedecermos, mas não é automático. Não é que Deus faz tudo só, o homem tem que responder. Existe sim uma sinergia, e quem diz que não existe tem que negar um monte de texto da Bíblia. Essa é a verdade. Tem a nossa participação sim. Nós vamos ficar por aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo, volto logo em um outro. E eu quero mais uma vez pedir, irmãos, orem por mim, eu preciso muito da oração de vocês e eu oro por vocês. Deus abençoe então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.